Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CAIcast. Estamos aqui trazendo dicas, orientações e soluções para você que é empresário e para você que quer saber como reduzir custos, blindar seu patrimônio e viajar quase de graça. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Viviane Casanova e este é o Sidney Martins, o fundador do CAI e o nosso âncora aqui também hoje. É isso, amém, viu? Sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme estar aqui. E relembrando novamente, não esqueça de seguir, de compartilhar esse vídeo com outros empresários aí que estão precisando de auxílio. Hoje nós só vamos falar de riqueza aqui, viu? Como você vai aumentar, ganhar mais, enfim, ter vários estímulos para você aqui aumentar o seu patrimônio, é isso? Afinal de contas, viajar também quase de graça é aumentar o patrimônio, né? Porque toda vez que eu viajo sem ser de graça, eu tenho uma delapidação do patrimônio, não é isso? É isso mesmo. Então vamos viajar quase de graça. Ou então deixa eu dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Temos a nossa querida Jéssica Garcia, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, com ênfase em planejamento previdenciário, né? Estratégico para empresários e também profissionais liberais. Temos o Everton de Souza Estrela, ele que é educador financeiro, com pós-graduação em gestão, sendo especialista em milhas, cartões de crédito e viagens. E aqui temos o nosso querido Tiago Eusébio, ele que é fundador da Viva Bene Planos de Saúde. E ele fala de uma coisa legal que é economizar com humor, né? Porque é um assunto sério, né? Então a gente tem que pelo menos tentar brincar um pouquinho, deixar mais ameno, porque para dar as boas notícias e às vezes as más também, né? Pois é. Que bacana. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Sidney, agora você começa, tá? Eu começo? Vamos começar pelo começo, então. Vamos começar pela aposentadoria, né? E me conta aí, Jéssica, você sabe que hoje em dia, no atual cenário, muitos empresários não contam mais com a aposentadoria governamental, né? E como é que é a sua visão disso? Você acha que vale a pena contar, não vale a pena contar? Conta pra gente aí a sua experiência, qual a dica que você dá, vale a pena, não vale, enfim. Então, esse é o grande rumor, né, que a aposentadoria não vai acontecer, principalmente por conta dessas mudanças que a gente está vendo aí no governo ultimamente, né? Para o empresário, ele é obrigado a contribuir para o INSS de qualquer forma. Então, Sidney, que a gente faça essa utilização desse tributo, desse imposto, da melhor forma possível. Porque, assim, é óbvio que na rotina do empresário, ele tem várias coisas para pensar e a aposentadoria é a última coisa, nunca é o carro-chefe, né? Porque é negócios, é lucro, é gestão, é operação. Mas a aposentadoria, ela vai acontecer, mesmo que seja ela pelo governo ou seja ela por outros investimentos. E lá no escritório é muito bacana a gente ter essa visão, porque conforme eu te falei, é o último passo que ele pensa de se preocupar por conta dessa contribuição. E a aposentadoria governamental, ela vai surgir por conta do Prolabore. Conforme, né, eu comentei, a gente tem um salário, tem os impostos para pagar, então ela vai surgir, mas há situações que uma próxima reforma aí vai acontecer, mas a princípio está tudo mantido. Vale a pena então, né? Vale a pena, porque é um investimento. Então, Exatamente. que a gente faça isso da melhor forma possível, sabendo aonde, de fato, o seu imposto, a sua contribuição está sendo aplicada, né? E o empresário brasileiro, ele tem uma visão meio distorcida, né? É um fato que é uma lei, você tem que pagar a Previdência Social. Sim. Sobre a sua retirada de Prolabore. Mas eu nem tiro o Prolabore. Beleza, você está pagando sua casa, está pagando suas contas como né, cidadão? A única situação do empresário que ele não teria essa responsabilidade é se ele for um sócio investidor, porque ele tem a faculdade de contribuir. Aí já é um outro tipo de figura, né? Mas aquele que é o sócio administrador, quem faz a retirada do Prolabore, tem a contribuição previdenciária, que já é descontada na folha, e ainda tem um outro tributo que é embutido pela cota patronal. Sim. É que, assim, muito empresário, ele finge que não vê, né? Sim. Ou se finge de tonto, enfim. No caso do MEI, já tem contribuição ali embutida, então tá tudo claro. No caso
de uma microempresa, seja lá o que for, é tácito que você trabalha, você tem direito a um ganho, né? Sim. E a gente sabe também que tem a questão da distribuição de lucro, que ela acaba sendo isenta aí de qualquer tipo de tributo, pelo menos até 2025, 2026 muda algumas coisas relacionadas a isso. Mas é importante salientar isso, Jéssica, que o empresário, ele querendo ou não, ele precisa contribuir, né? Com certeza. E não só isso, Sidney. Antes também a gente precisa verificar se o empresário sempre foi empresário ao longo da vida. Porque, às vezes, ele trabalhou de CLT, né, uma pessoa contratada, ele teve ali alguns outros trabalhos informais que ele mesmo fazia a própria contribuição para o INSS, né, naquele antigo carnezinho, que hoje em dia também está informatizado, que a gente consegue já tirar da própria plataforma, né, a guia, ou o próprio contador já pega e já gera ali a DAS e manda para você pagar. Então, hoje, a gente tem esse histórico a ser observado, porque ele não foi só empresário na vida. Então, e esses outros tempos para trás? Vai deixar para o governo? Vai deixar para lá? Então, é importante, sim, a gente olhar com muito cuidado e fazer esse planejamento, porque a aposentadoria, ela é um resultado da história de trabalho da pessoa, né? Tudo que ele exerceu com muito suor. Então, ali, eu gosto de falar que ela é a realização de um sonho. Então, a gente não pode deixar nenhum período, nenhum vínculo para trás. A gente precisa trazer isso para o cenário do empresário, mesmo que ele já tenha ali uma outra vida, né? Top. E cada situação é única. Você é de um jeito, a Vivi é outra, o Everton é outra, enfim. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado. Então, vamos navegar agora, né? Vamos sair por enquanto, daqui a pouco a gente volta da área previdenciária e vamos entrar no plano de saúde, né? Bora lá. Que é uma área tão desafiadora, principalmente para o empresário, né? Para o empresário, que eu digo que a maioria dos empresários, eles têm que se virar com o plano de saúde deles, né? Ele não tem o benefício de trabalhar numa empresa e, às vezes, ter esse acesso aí a um plano de saúde. Como é que está esse mercado hoje? Como é que tem para todo mundo, para qualquer gosto? O atendimento tá bom? Hoje tem para todo mundo. É assim, bom, a gente trabalha, né, com planos desde o A até, assim, na nossa corretora, claro, eu tenho acesso a todo o sistema, eu tenho acesso a todo o mercado, né? Mas óbvio, quando a pessoa me contrata, ela procura uma consultoria, ela procura a minha opinião, né? E o que está acontecendo no mercado. Só que são empresas, e empresas existe uma ilusão, né? Que o plano de saúde é uma grande mãe acolhedora, né? A gente tem esse sentimento, e é o que deveria ser, mas por trás são negócios, né? Então, tem gestões acontecendo por trás, e quando a gestão vai mal, vai cair ali para o consumidor final, né? Seja o colaborador de uma empresa ou seja ali, enfim, né? uma família que esteja contratando o plano de saúde. Então, assim, hoje tem de tudo. A gente tem que ficar olhando como que está o mercado para, às vezes, até virar para uma empresa, tá? A empresa, ela tem que fazer anualmente ou bianualmente, de 2 em 2 anos, ela tem que fazer uma revisão do plano de saúde dela. Porque com certeza não, 80% de certeza, ela vai estar pagando mais do que ela deveria pagar. E ela poderia estar enxugando esse custo. Tá? Por quê? Porque existem produtos novos sendo lançados no mercado, né? Tem produtos, às vezes tem um hospital que foi colocado num plano num preço super bacana e que o que aquela empresa está pagando, eles poderiam ter acesso. Então, precisa fazer uma consultoria, tá? Geralmente, essas consultorias são gratuitas, tá? É o que a gente faz também, enfim, é o que o mercado inteiro faz. E vai poder virar para esse empresário e falar, cara, você está pagando isso aqui. Tem uma empresa que a gente apresentou uma economia de 347 funcionários. A gente apresentou uma redução de custo de R$320 mil por ano. Muita coisa. Entrando um conceito de coparticipação. Então, isso bruto, líquido, 200 mil por ano para 47 pessoas, fazendo a mesma qualidade de rede credenciada para esse camarada. Entendeu? Então, assim, eu realmente fico... Eu sou um cara emocional, racional, mas muito emocional também. E eu fico besta, assim, e muito feliz de conseguir ajudar as pessoas, as famílias e as empresas a economizarem. Top, legal. Então, a gente saímos da economia, né? Aliás,
do dinheiro na mesa previdenciário, que muita gente não tá nem aí. E para te falar a verdade, eu tô falando aqui agora e tô lembrando de situações, né? Eu já tive... A minha esposa teve 4 gestações. Ela perdeu 2 e a gente tem 2 filhas. E ela sempre contribuiu. Mas você sabia que ela nunca recebeu previdência na época que estava grávida? E ela sempre contribuiu, você acredita? Mas ela chegou a solicitar o benefício? Não, nem solicitou. O marido dela era muito rico. Entendi. Ficou Graças a Deus. deixando pra lá, né? Graças Mas a é o Deus. que eu tô pensando, eu tô analisando aqui o que você tá falando, falando, cara, o empresário ele anda na vida tão louco que ele tá deixando dinheiro na mesa, deixa dinheiro da Previdência, dinheiro do plano de saúde, e aí entramos em um outro dinheiro que tá ficando na mesa, que é o dinheiro do cartão de crédito que o camarada gasta. É isso Tem mesmo. dinheiro na mesa, não? Muito dinheiro na Como é que mesa. funciona esse dinheiro na mesa aí? Conta pra nós. Olha, as pessoas, elas vivem a vida corrida, como você bem disse, e esquecem de alguns detalhes. Ou não receberam a informação. Isso acontece com os gastos do dia a dia da pessoa no cartão de crédito. Eu não conheço quem não use cartão de crédito. Todo mundo hoje em dia usa cartão de crédito, gasta, mas aí tem um detalhe. A informação em relação a isso. Todo mundo que gasta cartão era para viajar quase que de graça. Esse é o lema. Por quê? As companhias aéreas, as empresas financeiras, os bancos criaram programas de fidelidade na qual elas vão beneficiar quem usa o cartão. Hoje nós temos 4 tipos de cartões. Cartões que dão milhas, cartões que dão pontos, cartões que dão cashback e cartões que não dão nada. Infelizmente as pessoas estão nos cartões que não dão nada. E aí o mundo em volta dela tá jogando oportunidades e ela tá jogando lixo. Tá vindo a oportunidade no lixo. Então o que eu falo? Ah, eu tenho um cartão ali da Zé da Padaria. Pode ter um cartão, porque é limite, mas não te dá viagens. Desses 4 cartões, o que eu recomendo normalmente é um cartão de ponto. Mas por que não de milhas? Porque de milhas te prende na companhia aérea. O de pontos dá liberdade de escolher para onde você vai enviar a pontuação e em momento oportuno poder utilizar isso ao seu favor. Costumo dizer, a pessoa não faz planejamento em relação à milhagem, às milhas, aos pontos e só acumula. E aí, quando vai usar, o destino que ela vai, aquele programa não atende. Então, se eu tenho um cartão de pontos, que é o cartão de banco, financeira, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, Itaú, os mais comuns que nós temos, eles têm os seus programas. E ali você tem a oportunidade de fazer a transferência para a companhia aérea e viajar. A pessoa que gasta, pelo menos, aí, vamos colocar assim, 10 mil reais de fatura por mês, ela tem viagem de graça, quase que de graça, todos os anos. Eu falo de graça porque o valor das milhas, as pessoas não conhecem. A gente consegue fazer coisas incríveis. Passagem aérea, hotel, hospedagem, que eu falo, né, o resort, no caso também pousadas e hotéis comuns, até Airbnb hoje a gente consegue com milhas nas estratégias, e aí você consegue alugar carro, transfer, parques, ingressos, uma infinidade de coisas que as pessoas estão desperdiçando por não usar o cartão de crédito de forma correta. E o empresário, Sidney, isso que me deixa triste, ele poderia muito bem ganhar com os gastos que ele tem já na sua vida como empresário, porque o PJ também acumula. E as pessoas deixam passar a oportunidade. Você já podia acumular como pessoa física e como pessoa jurídica. A Jéssica tá olhando aí, tá pensando, caraca, mano, minha próxima viagem tá garantida. Acabei de chegar de lua de mel, né? Tá produzindo aí, conversei com ela. Eu já conversei com ele. Já sobre pegou o a consultoria próximo. aqui, Já. né? Já tá Já. produzindo, já pensando já na viagem da lua de mel, da lua de Da mel. lua de mel, É exatamente. isso aí. E aí, Vi, o que você quer perguntar? Eu quero perguntar para... Enquanto você não pergunta, deixa eu perguntar pro Estrela aqui. Mas me diga uma coisa. Qual que é o grande objetivo seu, o seu grande trabalho? O que você gera de valor pro seu cliente aí? Legal. Mais explicitamente. Quem é seu cliente, vai? Vamos lá. Hoje o meu cliente é um empresário que usa cartão de crédito e não conhece sobre milhas. Por quê? As milhas, como eu disse, te permitem você utilizar para poder viajar. Brinco falando que milhas valem dinheiro e se você não está usando, alguém está usando. Quem está usando? O banco. Tanto que os programas de fidelidade nunca deram prejuízo. Sempre eles estão dando lucro, porque é dinheiro que está na mesa. Então, meu cliente é um empresário que ele usa o cartão de crédito e não sabe como utilizar. Por que ele é meu cliente? Porque eu sou um gestor de viagens e milhas. O meu cliente, que é um empresário, delega a mim toda a expertise, a estratégia de planejamento de viagem para usar essas milhas para que ele tenha economia. 2 tipos de economia eu gero. Uma financeira por utilizar as milhas e 2 seria o tempo, porque ele delega a mim para que eu possa executar por ele quaisquer informações referentes às viagens. Então o empresário ele dedica tempo para ganhar o dinheiro dele
e ele delega as questões de viagem. Eu brinco comigo, ele faz 2 coisas. Usa o cartão e viaja. O restante deixa comigo que eu executo. Sensacional. Daqui a pouco tem mais perguntas. Tem sim. Eu vou voltar para o Thiago agora, porque a hora que você falou da questão de economia, eu fiquei pensando, veio uma dúvida na minha cabeça, né? Que nem o Sidney fala, ficou uma dúvida aqui que eu acho que vale sanar. Porque, por exemplo, a empresa, ela escolhe o plano de saúde de acordo com o melhor custo para ela, né? Por exemplo, então vou pagar esse daqui que para mim é o melhor custo. Mas às vezes ela pega um plano de saúde que não atende, por exemplo, o próximo da empresa. Aí o funcionário ele vai passar numa consulta emergencial, por exemplo, ele vai ter que andar uns 10 quilômetros para o pronto-socorro mais próximo. Então, na verdade, ele está deixando ali um prejuízo na empresa dele, porque se ele tivesse olhado para isso, ele não está perdendo um dia de trabalho, por exemplo, do funcionário dele. Exatamente, sim. Isso na verdade, na hora que você vai fazer a escolha do plano de saúde para sua empresa, você tem que contemplar todo o seu quadro, todo o seu perfil. Não adianta você ir só por preço, ou só por marca, ou porque viu no comercial. Você tem que fazer uma avaliação. Aonde moram, qual que é o perfil do seu funcionário, como que ele utiliza, né, o plano de saúde. Porque o mau uso do plano de saúde pelo colaborador, pelo funcionário, isso gera... Vou até te dar um exemplo. Existe um plano de saúde muito interessante, que eu gosto bastante dele, que se o funcionário, enfim, ou a vida ali, quer ir no pronto-socorro, mas antes de ir no pronto-socorro, ele aciona o time médico pelo app, né, ou enfim, pela internet, pelo aplicativo, ele não vai pagar coparticipação desse plano. Porque estou falando de um plano com coparticipação. A ida para um pronto-socorro é super cara dentro ali das coparticipações, para um plano com coparticipação. Então, esse tipo de manuseio também, né, o entendimento de como o plano funciona. Então, assim, é um pacote completo. E isso, assim, as pessoas... A gente vê cada coisa por aí. Então, assim, desde a contratação ao uso, como funciona esse plano, né? O gestor, o RH, tem que saber. Não adianta só contratar o que ouviu falar, não. Interessante, né? Porque agora tem a questão da telemedicina também, que está bem avançada, né? Então, por exemplo, ele não precisa sair de casa para passar por um médico. E acho que a maioria dos planos hoje oferecem esse tipo de atendimento, não? Sim, sim. Praticamente todos os planos hoje oferecem, e exatamente por isso, porque muitas pessoas, esse exemplo que eu dei agora do pronto-socorro, por quê? Porque com certeza, né, o plano ele tenta não encarecer, ele tenta não te reajustar tanto, mas você tem que colaborar, né? O funcionário tem que colaborar, a pessoa tem que colaborar. Então, a pessoa ali, ela aciona o time médico e às vezes ele consegue resolver ali, ele não precisa gerar aquele custo de ir no pronto-socorro. Então, essa consciência toda, essa redução de custo, porque assim, a redução de custo, o conceito de redução de custo, gente, é tirar o desperdício, não o conforto. O conforto fica, o desperdício sai. Interessante. Legal, legal. Sabe que eu precisei 2 vezes, né? E usei a telemedicina. A gente estava na viagem do Caio lá de Fortaleza, a Elô foi com a gente, teve um dia lá que ela não passou bem e tal, vamos para um posto. Aí olhamos de madrugada, né? Chegamos, vamos pro posto de saúde. Cara, do outro lado. Para ir de Uber e tal. Aí fui procurar lá no app lá e aí, telemedicina, vamos ver se o trem funciona mesmo. Demorou um pouquinho, uns 20 minutos, mas ele atendeu. A moça me deu uma receita, chegou no WhatsApp. Fui na farmácia embaixo, comprei o remédio, passei para ela, não precisamos de nada, né? De ir até o pronto-socorro para poder ser atendido. E Então, você acredita que até hoje com as milhas em viagens, nós também conseguimos fazer o seguro viagem, que tem a parte de medicina, para atendimento com milhas. E as pessoas não imaginam. O cartão de crédito também fornece isso, você compra a passagem com o cartão de crédito, se for em milhas pagando a taxa de embarque com o cartão, ele também fornece isso. Mas uma pergunta, é seguro, de fato, você comprar o seguro saúde, você utilizar o seguro do cartão, é seguro mesmo? Porque muita gente fala que não é. São 2 cenários. Qual que é o cenário que a gente sempre coloca para o cliente? Eu sempre mostro para ele as possibilidades. E aí ele toma a decisão. O empresário ele tem que sempre mitigar risco, correto? Então, o cartão, como que ele funciona normalmente? Por reembolso. O que seria por reembolso? Você pagando a sua, por exemplo, passagem,
Comprando ela com o cartão, você vai fazer a apólice, a emissão da apólice de seguro. Você viajando, tá ativa. Aconteceu alguma coisa, o que normalmente você tem que fazer? Acionar a rede, eles vão falar, olha, tem próximo a você. Quando você for pagar, você vai pagar com o cartão que você comprou. Lembre-se, vamos supor que você está nos Estados Unidos. Qual que vai ser a moeda lá? Dólar. Você vai pagar em dólar. Compra no cartão de crédito fora do país, que seria uma moeda estrangeira, você paga IOF mais spread bancário, correto? Sim. Vamos supor que ela deu $100 mil a sua compra. O seu cartão tem que ter esse limite disponível. Se não tiver, não passa. Então, esse é uma questão. O seu cartão tem capacidade para isso? Tem, ok. Passe. Só que tem questão, vai gerar fatura. Você vai precisar pagar a fatura. Ah, mas eu vou fazer a solicitação do sinistro. Só que tem um tempo médio de 2 a 3 meses para ele aprovar esse sinistro. Tem a questão do câmbio. Então, por todos esses fatores, eu falo para a pessoa, é mais simples você contratar um particular. É mais fácil. Que ele vai cobrir, porque ele não é por reembolso, ele é ali por acionamento. E você não tem a dor de cabeça. Everton, eu tenho cartão, tenho limite, tenho dinheiro para pagar a fatura. Tá ok. Usa o cartão, que ele também é bastante válido. A Mastercard agora, por exemplo, fez a nova atualização dela e aumentou mais de R$100 mil, por exemplo, de seguro. Então, a pessoa tem um cartão, tem limite disponível, é algo que está ali disponível sim. Porém, tem que analisar esses riscos. Eu tive um cliente que ele perdeu no câmbio. Por quê? Quando ele comprou, quando ele pagou as situações, foi um valor, quando ele recebeu foi outro. Então ele perdeu porque ela vai reembolsar pelo valor que tiver do dólar. Então tem que ter esse cuidado. E aí, trazendo para a Jéssica, tem essa questão de saúde, né? Empresário é um ser humano comum, né? Mais ou menos, não é um ser humano comum. Ele... Empresário não é um ser humano comum. Grave o que eu estou te dizendo. Empresário é maluco. Quando eu falo do corpo, né? Da mente já é outra coisa. E aí tem a questão do INSS que a gente estava falando, né? Ele, às vezes, faz aquele recolhimento dele lá, meio que obrigatório, e aí ele fica doente. Uhum. E aí, acho que a maioria não deve acionar nada, né? Tipo, deve perder. Acontece o que aconteceu com a esposa do Sidney ali. Ele paga, mas ele fica doente, ele continua trabalhando ou afasta da empresa e não aciona esse recurso. Isso acontece normalmente? Se acontece, o que você recomenda? Por exemplo, qual seria o planejamento ideal ali para ele também ter esse benefício como trabalhador, vamos dizer assim? Sim, esse benefício, Vivi, é o auxílio por incapacidade temporária, né? Quando a gente faz a contribuição para o INSS, além da aposentadoria, que a gente almeja no final da jornada de trabalho, existem ali no meio, ao longo da nossa vida, outros benefícios. Auxílio maternidade, que você havia comentado, o próprio auxílio por incapacidade temporária, que condiciona, se a pessoa, né, estiver ali impossibilitado de trabalhar, o salário daquele mês, né, de acordo com a contribuição que ele faz, então é calculado uma média a partir do valor do Prolabore. Então, retirou o Prolabore, está contribuindo ativamente, ele vai ter ali a contrapartida do valor do benefício no mês, enquanto ele está se recuperando. Muitos empresários acabam deixando isso na mesa porque está preocupado com outras coisas, ou às vezes ele tem também um auxílio de saúde, né, que não dependa desse valor, mas é um direito dele, porque ele é um segurado ativo do governo, né, do INSS, da Previdência, então ele pode sim usufruir. Ele vai receber, o empresário, ele vai receber a partir daquele momento, vai fazer perícia, pode ser também feita uma análise documental desse atestado dele, que ele vai se isentar de passar pela perícia médica no INSS e vai fazer só análise mesmo pelo robô, que hoje em dia acontece, até porque tem muita fila de benefícios, né, aguardando a análise. Então, essa otimização da inteligência artificial, ela vem para ajudar, né, nessa entrega mais rápida dos resultados, e ele usufrui além desse benefício que muitas das vezes ele desconhece, porque falta informação. A gente, quando pensa na previdência social, a gente olha muito para a pessoa física. Sim. Né? Então, assim, o empresário, ele esquece que além dele ter uma empresa, ele é ser humano. Então, o planejamento, ele objetiva isso. A gente olhar para o planejamento da família, como um todo. Não só
do empresário ou da empresa, porque ele tem dependentes, ele pode deixar aí uma pensão por morte para os seus dependentes, né? Ele pode usufruir desse benefício que muitas das vezes fica esquecido por não conhecer mesmo as estratégias aplicadas para ele por ser um segurado obrigatório. Interessante isso, né? E aí, como que ele faz isso? Ele vai precisar de um advogado especialista para fazer esse pedido? Ou existe uma forma mais, tipo assim, ele entra lá no site e faz o pedido? Então, hoje em dia, é até saiu na mídia, né, que o próprio governo colocou que não precisariam de advogados, mas, gente, precisa, tá? Porque a própria estrutura, ela não coloca com clareza as informações que a pessoa precisa. Então, assim, é muito fácil. Vamos falar de aposentadoria, né? Você chegar num tempo achando que ali no simulador do INSS você já preenche todos os requisitos, você chega com a pastinha debaixo do braço, entra na fila, chega numa agência e o servidor fala, não, Vivi, ainda falta 2 anos. Só que você viu no simulador que você já preencheu os requisitos. Então, isso te frustra. O profissional, né, a minha expertise é justamente isso. Eu olho antes o que está acontecendo na sua vida e vou te dar certeza. Não, Vivi, realmente, você não está apta. Ou, não, já pode entrar com o seu requerimento. O governo, ele permite dentro da plataforma Gov, que é dentro do meu INSS, você fazer qualquer tipo de solicitação, desde que você esteja ali filiado, né? Então, todos os parâmetros você pode pedir, tanto na plataforma do meu INSS ou ligar na central do 135. O advogado, conforme o Estrela disse, ele vai ser também um facilitador. Ele vai gerir essas suas informações e vai te entregar o melhor resultado no curto espaço de tempo. Por quê? A gente sabe da legislação. INSS, Previdência Social, muda toda semana, é uma normativa nova. Então, a gente está sempre atualizado. Às vezes, falta documentos que a gente precisa organizar antes de fazer qualquer tipo de requerimento. Então, a gente evita, sabe, essas reiteradas, essas investidas frustradas no INSS que muitas das vezes acontece. E deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Não querendo te interromper, mas Não. interrompendo. Onde é que o empresário mais deixa dinheiro na mesa no INSS? Que é o que o povo quer saber. Vocês podem perguntar também, viu? Tô vendo que vocês Aonde ele deixa? Por favor, Olha, dentro do que eu vejo no escritório, principalmente não sabendo como contribuir. Por quê? Além dos benefícios que às vezes ele esquece, né, por desinformação de solicitar, ele também deixa nas contribuições. Porque dependendo da classificação que está enquadrada a sua empresa, seja no anexo 3, no anexo 4, a gente consegue fazer um planejamento previdenciário empresarial justamente para verificar se aquela contribuição ela está sendo feita de uma forma efetiva. Porque nem sempre está. Às vezes, o seu enquadramento da sua empresa, ele está em determinado anexo que te isenta da cota patronal. Então, você, às vezes, está pagando coisas até além do que deveria. E também, Sidney, respondendo esse ponto, das contribuições, na hora de decidir a retirada do Prolabore. Porque a pessoa fica naquele dilema. Ou eu contribuo no mínimo, ou eu contribuo no teto. Mas nunca olha para o cenário de vida e o que isso vai refletir em outros impostos. Porque se eu contribuo no teto, a gente ainda tem a incidência de imposto de renda, além da contribuição e além desse outro imposto, né, que vai direto para o governo. A cota patronal, ela não te reflete nenhum benefício. Sim. Pelo contrário, você só paga. E então, aonde que a gente pode mexer? No seu Prolabore. Que ali, quando a gente tem a retirada do Prolabore, você vai estar disponível, né? Todas as regras de aposentadoria. Então, o que vai comandar o valor é justamente na estratégia. Por quê? Dependendo, você está contribuindo a mais do que, de fato, esse investimento vai te trazer um benefício na aposentadoria. Sim, entende? sim. Então, às vezes, com o planejamento, você consegue contribuir... A mais ou a menos, né? Oi? Eu posso estar contribuindo a mais do que eu deveria ou a menos. Ou a menos, exatamente. Então, assim, o plano estratégico é justamente para a gente pegar
na estratégia ideal para você, dentro do seu contexto, né? No contexto do empresário. Porque, às vezes, ele está tirando um prolabore acima e poderia estar contribuindo um pouquinho a menos. E olhando para essas esferas que são todos os tributos que a gente paga. E tem o fator do seguro também, né? Vamos imaginar, ainda que eu seja jovem, mas eu tenho a mamãe lá que depende de mim. Né? E às vezes, nesse caso, por exemplo, eu sou obrigado a contribuir, porque eu tenho uma empresa e eu acabo não contribuindo. E aí essa não contribuição, na ausência minha, deixa minha mamãe sem receber um seguro. Mas aí essa não contribuição pode te gerar passivos fiscais. Sim. Porque acaba, se você tira prolabore, você é obrigado a pagar. Né? Então, assim, você está colocando em risco a sua própria empresa, a sua própria jornada. Por que eu estou te falando? Às vezes eu vejo contador que não orienta a pessoa a recolher o prolabore. Mínimo ainda que seja. Né? Então isso é um risco, porque a empresa está tendo faturamento. Sim. O sócio não tem de onde tirar recurso, ele só vive de distribuição de lucro. Sendo que aquela é a única empresa, aquele é o único trabalho dele. Então, isso aí por si só já gera uma incoerência muito grande. Mas, às vezes, é por falta de orientação dos profissionais. Infelizmente, é muito comum ver isso. Sim, eu costumo dizer que o advogado, ele é parceiro do contador. Não, cada um dentro da sua esfera. Né? Então, assim, a gente precisa da expertise do contador, tem também o respaldo jurídico, mas a gente trabalha em conjunto. Porque, justamente, eu já vi N casos, semana passada mesmo. O empresário, dono de transportadora, ele me procurou já com agora 62 anos, que queria olhar a aposentadoria, verificar se dava para melhorar, porque ele contribuía com um valor inferior. E se você pega no curto espaço de tempo, né, que faltaria, por exemplo, 3 anos para ele completar 65, que seria a regra por idade, para ele fazer esse investimento agora, não mexeria na base previdenciária que a gente chama, né? Então, assim, ele estaria jogando dinheiro fora para o INSS. Sim. Ao invés a orientação, de né? Como que a orientação muda a questão, com né? certeza. É isso que eu e aí, faço. às vezes, Fazer ele isso. poderia pegar esse valor que ele vai aumentar, né? O ticket da contribuição, E investir em outra parte. em outra coisa que, de fato, vai trazer retorno para ele. Então, o planejamento estratégico, ele serve para isso. E falando nas pessoas da melhor idade, né? Gente, o que tem de gente na melhor idade com medo de fazer mudanças de plano de saúde, que esse é uma das grandes... É um dos grandes motivos de um custo a mais na vida da empresa ou mesmo de uma família, é o medo da mudança. Então, quando as pessoas chegam na melhor idade, eu fico até emocionado, porque eu tenho muitos clientes nessa idade. Eles têm medo. Eu vou na casa deles conversar com eles, né? Pra Mas é por causa da carência? Porque a partir de certa idade, geralmente 65 anos, algumas operadoras, seguradoras, já param de aceitar. Esse plano, então, assim, já vai se restringindo. Ali, o mercado já não aceita, não é todo mercado que vai aceitar essa vida, né? E a coisa vai reajustando. E é uma coisa natural da idade também, a pessoa vai ficando com medo. Então, assim, gente, é uma coisa assim... e tem produto para essa idade, com muita qualidade, que atende muito bem. E eu tenho elogios de vários clientes. Então, assim, se a pessoa de melhor idade que está pagando caro, está pagando porque quer. Para de pagar caro. E juntando os três aqui, vou entrar num aspecto do risco que a pessoa está correndo e da falta de planejamento, quanto prejudica. Então eu gasto muito no meu cartão de crédito e não lanço isso como prolabore para não pagar imposto. Aí eu incorro num risco fiscal. Aí eu estou correndo um risco de eu gastando muito cartão de crédito. E aí eu não pago um plano de saúde decente porque eu quero economizar, mas também estou incorrendo um risco que eu ganho, não estou abatendo o que eu pago de saúde no meu cartão, no meu imposto de renda, não estou abatendo a minha previdência no meu imposto de renda, tudo por falta de orientação. Exatamente. Então, os três assuntos aqui, né, o gasto do cartão de crédito, a não retirada de prolabore e o não investimento num plano de saúde,
às vezes está tudo desalinhado, sendo que eu poderia estar usando tudo em meu próprio benefício. Sabe que esse é um dos grandes medos que meus clientes têm, o gasto no cartão, por causa da receita. Sim. Né, nessa questão. Então, é bastante importante falar sobre isso, porque o cartão de crédito, como que se enxerga ele? É uma dívida. As pessoas não olham, mas o cartão de crédito é dívida. É uma análise de crédito que o banco fez, na qual está te fazendo um empréstimo. Esse empréstimo ele tem um período de tempo para ser pago. Não foi pago, ele tem uma taxa. Tanto que é dos maiores países é o cartão de crédito. Então é um empréstimo, ele é uma dívida. E nós podemos lançar isso em imposto de renda, por exemplo, como dívida, né? O único problema, me perdoe, claro. aí, tem uma declaração que chama de CRED, né? Que é uma declaração que os cartões de crédito fazem para a Receita e ali demonstra o quanto aquela pessoa está gastando mensalmente. Mas Perfeito. às vezes ele gasta um valor, ele não tem nem prolabore nem distribuição de lucro para cobrir aquilo, né? E aí talvez você tenha uma solução mágica que o cartão da pessoa jurídica, ele traz a mesma pontuação que a pessoa física? Infelizmente não. Os programas foram feitos para a pessoa física. Ao longo do tempo foi enxergando a oportunidade para as PJs, mas eles não se comparam aos programas, no caso, pessoa física. Então, dá um exemplo. O melhor cartão do Bradesco para um empresário que gasta aí 50 mil reais de fatura por mês, por exemplo, ele vai pontuar 4 pontos por dólar. Para PJ, no máximo 2.2. Então tem uma discrepância muito grande em relação a isso, né? Então é importante sempre lembrar, pessoa física gasta em pessoa física, pessoa jurídica gasta em pessoa jurídica, para não ter essa confusão em relação a isso. Mas de qualquer uma das formas é possível você gerar a oportunidade. Top, legal. Só falar uma coisa, Sidney, que você mencionou. Vocês podem perguntar para vocês também aí, viu? Que às vezes vocês estão aí tão curiosos, não verdade, perguntam. é Pode verdade. perguntar. Boa. Que você mencionou, então, da pessoa não investir num plano de saúde, mas a questão não é só o não investir, é o não revisar, é o se acomodar. Passou de 1 ano, passou de 2 anos, revise o seu plano de saúde, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, deixando qualidade na mesa, principalmente as pessoas da melhor idade. Aquilo que a gente estava falando é que elas vão se acomodando ali naquele plano e quando você vê, você está pagando fortunas num plano de saúde que você não precisava pagar. Mas o que você indicaria de plano para a melhor idade hoje, que é uma dificuldade tremenda e, enfim... Hoje, hoje. Med Senior está brilhando no mercado. Eu tenho elogios de clientes. Deixa eu te contar essa história rapidinho, que ela é maravilhosa. Eu estava num sábado à noite na casa da minha irmã. Minha irmã mora em cima de uma montanha, um vale encantado, a coisa mais linda do mundo. Sábado à noite, estávamos lá, recebo uma mensagem do seu Jaime, que é um cliente que eu coloquei ele na Med Senior. Ele estava num plano tradicional, pagando... Não vou falar o nome do outro plano para não falar mal do outro plano, mas estava pagando ali fortunas. E aí eu coloquei ele na Med Senior. Sábado à noite, gente, chega uma mensagem do seu Jaime, falando assim, Thiago, me liga assim que puder. E eu ali em cima da montanha, encantada. Falei, meu Deus do céu. Já acelerou o coração, né? Acelerou, falei, cara, sábado à noite. Falei, cara, fui lá pra fora, assim, da casa ali. Falei, nossa, o cara deve estar na mesa de cirurgia, o plano não tá aprovando. O que eu faço no sábado à noite? Eu não tenho nem tecnologia, não tenho gerência, né? É difícil nesse horário pra gente fazer alguma coisa. Peguei e liguei pro seu Jaime. Oi, seu Jaime, tudo bem, o senhor? Ô, Thiago, meu querido, queria te agradecer pelo plano que eu tô aqui na casa do Sérgio e da dona Beth, tô falando pra eles que eles não querem sair de onde eles estão pagando muito caro. Olha, eu fiz cirurgia de catarata, eu fiz o exame de não sei o quê, eu tô adorando esse plano. Eu falei, seu Jaime, sábado à noite, seu Jaime. E tá vivo ainda. Né? Podia ser na segunda-feira. Não, foi o oposto, gente. Essa experiência foi inacreditável. Minha irmã, tadinha, ela foi atrás, ela foi ver o que tá acontecendo. Os dois assim, ai meu Deus. Cara, seu Jaime tá vivo. Graças a Deus. Essa é uma propaganda, tá vivíssimo, tá com 79 anos. Né? Então, essa é uma super propaganda da Med Senior. Eu gosto muito da Med Senior, eu gosto de todas, né? Eu vou falar da pseudo concorrente. O Prevent Senior também, as pessoas... Teve aquela época ali da Covid, que foi um pouco complicada. O meu cunhado tem... hoje, Prevent Senior, minha mãe tem Prevent Senior, e tem um outro parente também que tem. Às vezes eu acompanho eles no hospital por causa de idade e tal. Ambos estão fazendo cirurgias e estão também gostando bastante. Então, gente, e tem preço. Então, a gente tem essas duas opções. Às vezes a pessoa está num plano tradicional, está gastando bastante, sei lá, está no plano premium da Sul América, mas está gastando 8 mil reais por mês e está reclamando. Poxa, você tem um plano da Med Senior, o plano Infinity, que acabou de ser lançado com Oswaldo Cruz por R$ 2.598, o terceiro melhor hospital do Brasil. Você está pagando 8 mil reais porque você quer.
Poxa, Essa é a Às importância da orientação, de procurar um profissional especialista para orientar. Porque em qualquer das nossas áreas é isso, é você ter a orientação, a informação ao seu dispor, né? Que nem, por exemplo, isso daí você falou agora. Quem que quer pagar 8 mil quando você pode pagar 2.500? Mas, cara, Exatamente. você sabe qual que é o maior problema nosso? A gente tem um problema de não valorizar o trabalho dos outros. Entendeu? Então, quando é para tirar dinheiro do seu bolso, eu sei porque eu lido com empresário há muito tempo para entrar no CAI, é uma confusão lascada, porque nunca tem dinheiro para nada. Ele gasta dinheiro com um monte de coisa, mas naquilo que é informação, naquilo que é importante para ele, não vê valor. Isso é verdade. Eu vejo até mesmo quando o assunto é pensar no longo prazo, né? Uma qualidade de vida. Aqui a gente está sobre temas que a gente busca daqui a pouco qualidade de vida. Ter saúde, viajar, ou ter a aposentadoria, né? Ou aquele resultado de, não preciso trabalhar mais. Enfim, e hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com agora. Com coisas assim bem aleatórias, vamos dizer assim, não pensam nas coisas essenciais que realmente poderiam parar para poder organizar, verificar se de fato está sendo investido, aplicado ali todos os recursos, né, que estão disponíveis e não buscam informação. E aí quando vão procurar profissionais como nós assim, o tempo já passou, não tem como mais voltar e fazer diferente. Então, hoje, esse é o meu maior foco, conscientizar os jovens adultos, porque a hora de fazer a mudança, né, nos resultados que a gente busca é agora, no tempo Mas não volta. eu acho, Jéssica, que é a conscientização de todos nós aqui, né? Sim. Todos nós De forma queremos... Geral, Eu coitado do Estrela, né? Porque eu fico exaurindo ele de tanta pergunta para ver Mas se... sabe, Sidney, que essa questão também, eu tenho essa dificuldade em relação a aumentar o nível de consciência em relação ao meu tipo de trabalho, a minha prestação de serviço. Por quê? Quando a pessoa tem problema, por exemplo, na área do direito, ela sabe quem ela chama. Ela vai chamar um advogado para resolver, não importa qual é a especialidade. Quando tem problema fiscal, vai chamar quem? O contador. Ele sabe. Agora, quando fala de viagem, as pessoas acham que elas sabem. Porque elas viram, elas pesquisam na internet, veem uma coisa e elas não chamam um especialista para isso. Todo mundo acha que sabe de tudo. Isso mesmo. Todo mundo acha que sabe de tudo. Até em áreas específicas. Aqui no CAI, cara, eu vejo a dificuldade. Tem treinamentos aqui que tem um valor violentíssimo. E eu já pensei, já me falaram, Cid, mas por que você fica perdendo tempo com esse povo aí e tal? Vai vender o seu produto para quem já está num grau de consciência, para quem já tem esse... Cara, mas existe um propósito meu em cima disso de fato elevar. E é preciso. E às vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí o cara faz uma formação de um final de semana e fala, caraca, mudou minha vida. Eu devia ter feito antes. Vale muito mais. Sabe? Mas eu acho que é o caminho natural. E a gente, enquanto profissional, a gente tem que se esforçar para levar esse conteúdo, para investir na elevação da consciência da pessoa. Isso. Porque é isso que vai fazer a coisa acontecer. E muitas vezes a gente tem uma comunicação desalinhada. E a comunicação é o que vende. E essa falta de comunicação desalinhada faz a gente não vender e faz a gente não levar o nosso produto, o nosso serviço para outras pessoas que estão precisando simplesmente porque eles não têm grau de consciência suficiente para entender da importância do meu trabalho na vida deles. Geralmente, quando eu pergunto a pessoa se você usa as milhas do cartão, a pessoa já ouviu falar. Já tentei usar no... Outro dia eu vi um podcast com o Joel falando, né? Cara, eu uso muito no cartão e aí quando eu vou usar não consigo. E aí isso gera uma frustração. Toda vez que eu quero, não consigo. Aí falta o quê? A questão de alinhamento em relação ao que realmente é a milha. Tem que pensar o quê? A milha, ela é um benefício que o programa está te fornecendo, na qual não vai pegar o avião, todos os assentos e vai disponibilizar para você que tem a milha. Ela vai reservar uma pequena quantidade. Então, eu estou com dificuldade agora para fazer final de ano. Todo mundo quer viajar, vai classe executiva. Não tem disponibilidade com milhas. Por quê? Porque a companhia aérea vai fechar os assentos para pagantes, que é onde ela vai ganhar o dinheiro. A milha é um benefício. E aí, vamos pensar, a sua família tem 4 pessoas. Você vai conseguir 4 assentos com milhas? Não vai. É possível. Porque ela vai disponibilizar dentre os 8 assentos disponíveis, para milhagem. Quem for o primeiro a chegar, consegue. Por isso que eu já vou falar, não consigo usar. Óbvio, em cima da hora, sem planejamento. Por isso que eu tenho tentado aumentar o nível de consciência das pessoas em relação ao planejamento. Por exemplo, eu tenho a questão da Ibéria. A Ibéria eu consigo até 9 assentos em classe executiva.
Qual é a família que tem 9 pessoas? Poucas. Então eu consigo atender a grande maioria das pessoas. Só que qual é o problema dela? Eu preciso pegar de 10 a 12 meses de calendário, de planejamento. E como é que você leva a consciência? Então esse tem sido bastante um desafio para mostrar para as pessoas o seguinte, que ela delega aquilo que ela não tem expertise. Tá. Então eu tenho tentado ir por este caminho. Você já usa cartão, você já gasta, tem conseguido gerar oportunidade? Não. Então delega para quem consegue. Porque é isso que são estratégias, né, nesse sentido. Ó, por exemplo, nós temos uma parceria com a Virgin Atlantic, uma companhia internacional, que eu consigo voar via Flying Blue, que seria, no caso, ali a da Itália, ali da França, né, que é a Air France. Por R$8.000, você consegue fazer ida e volta de executiva para a Europa. Mas é uma coisa bem pequena dentro de um mundo das milhas, que as pessoas não conhecem. Então, como que você acessa isso? Por meio de um especialista. Então, a ideia é mostrar para as pessoas que elas têm o poder, mas elas podem delegar o conhecimento. Mas aí tem um detalhe grande. Diga. Né? Que é uma das coisas que barra, e eu tenho isso nos meus negócios, em tudo que eu já fiz na vida. A pessoa, antes dela te procurar, ela já julga o valor Sim, que você tem. isso é né? verdade. Sim, isso é Então, eu verdade. tenho incentivado as pessoas a entrarem com produtos de menor valor, onde ele exerce também um papel social, de ajudar até aqueles que não têm condição mesmo, mas que dentro dessa trajetória existe uma elevação de consciência. Ou seja, eu tenho um produtinho aqui de menor Uma valor, degustação, você diz. que, cara, não é degustação porque já é um produto. Por exemplo, você já fez alguma das formações do início do CAE aí? Já, Já fez. Gerou muito valor? com certeza. É importante, não é? Com certeza. E é isso. É exatamente isso. Você tem um produto de um valor que não é uma degustação, que é uma entrega de valor de fato. Mas ali você vai levando a pessoa para próximos níveis, onde ela vai entendendo que ela realmente precisa de profissional. Seria tipo você criar um manual, um passo a passo de como ela fazer a primeira viagem dela usando os pontos do cartão, por exemplo. Você vai dar o passo a passo. É fácil? Não é, mas está ali, entendeu? Se ela seguir, ela consegue. Se ela não seguir ou quiser contratar você, ela contrata. Inclusive, isso daí serve para todos vocês, Serve. né? Sim. Tem uma O- questão interessante que eu tenho vivido muito, e eu tenho um lado meu que eu sou meio nerd, aí eu faço vídeos, sou meio professor, assim, sabe? Que são os planos com coparticipação. Tem muita gente que tem preconceito. Hoje, a maioria dos planos que a gente chama de PME, que são os planos para a empresa, eles são com coparticipação. A 1000 não tem mais sem coparticipação. Tem 2 tipos de coparticipação, que é a coparticipação parcial ou coparticipação completa. Coparticipação parcial, a pessoa ela vai pagar tudo relacionado a terapias, todo o resto ela não vai coparticipar. Coparticipar no final do mês, ela paga uma mensalidade. Vou dar um exemplo. O valor do plano é R$1.000. Só que esse plano de R$1.000, ele é um plano de qualidade de, sei lá, R$1.800. Então, ela contratou um plano de qualidade de R$1.800, de rede de R$1.800, laboratório de R$1.800 por R$1.000. Então, só que quando ela usar, ela vai ter que pagar um pouquinho. Fez consulta, fez exames, vai lá, vai. Então, vai para R$1.060, R$1.100, R$1.120. Mas, então, eu faço cálculos, eu tenho vídeos com estatísticas, com faturas de clientes, mostrando que ela nunca vai chegar aos R$1.800, que é o valor do plano se ela contratasse sem coparticipação. Então, cara, dá um trabalho esse atendimento, mas eu tô automatizando, obviamente. Sim, não, hoje com a IA, cara, porque, Precisa. assim, vamos lá. Precisa. A IA, ela tá auxiliando de um nível hard. Então, o primeiro atendimento de um segurado aí da previdenciário que vai lá e coloca informações básicas, você pode pedir para a IA fazer. Puxa, eu tenho direito. Nossa, eu quero falar com a doutora. Realmente, para mim, faz sentido, né? Então, hoje, já dá para a gente trabalhar nesse nível sem ter que botar a mão, sem ter que estar ali atendendo. Porque, às vezes, cara, por exemplo, eu já tive loja de sofá que eu vendia sofá por 40 mil. Entre vender um sofá de 40 e tinha uma outra loja que eu vendia por 2, qual das duas você acha que eu preferia vender? Certo? Né? A diferença é o atendimento ali, especificamente, e o Você produto. tem um filtro também, né, por intermédio da inteligência artificial ali. Justamente. Agora, quando fala de prestação de serviço e inteligência artificial, cara, acelera porque é uma possibilidade de ganhar zilhões. A gente hoje olha para o Bitcoin e fala, nossa, por que eu não investi no Bitcoin? A inteligência artificial é isso. Então, hoje,
você vai investir um tempo maior nesse projeto, mas você vai sair na frente de muita gente. Então, acho que vale a pena ficar atento nisso aí, né? Com certeza. A gente está caminhando para o final já quase, né? Aí batemos 1 hora. Eu só queria perguntar uma coisa para o Thiago. Quando você fala de coparticipação, por exemplo, antes quando eu era CLT, eu trabalhava numa clínica e o plano de saúde pagava tipo R$25 por consulta com o psicólogo. Essa coparticipação é o valor que seria esse direcionamento no caso. Eu tenho plano de saúde, é R$25 a consulta. Seria mais ou menos isso. Isso, existem 3 tipos de planos. O sem coparticipação, que você pagou ali nesses R$1.800 que eu estava falando, e aí você usa a torta e a direita, não precisa se preocupar com nada vai vir diferente para você. Ou o coparticipação parcial, que você vai coparticipar sempre que você fizer algum tipo de terapia. Psicoterapia, fisioterapia, até quimioterapia, tá? Em alguns casos, enfim. E aí o outro é coparticipação completa, que é tudo que você utilizar no plano, você no final do mês vai ter esse a mais na sua fatura. Então são esses 3 tipos de planos que existem hoje no mercado, tá? Muitos hoje têm só funciona com coparticipação, só que as pessoas têm muito medo, têm preconceito, que o pensamento eu pago um plano de saúde e aí depois no final do mês ainda vou ter que pagar mais alguma coisa, dá um ódio, né, gente? Eu sei porque eu era uma dessas pessoas antes de conhecer. Só que não é isso. Eu consigo provar que a pessoa, ela nunca vai pagar o valor do sem coparticipação. É para gerar economia para o cliente. Então, você usufrui de um plano de uma qualidade de R$1.800, como eu estava dizendo, só que você pagando... A sua saída obrigatória é tipo 1.000, vai. Entendeu? É 1.000. Eu digo que as milhas... E quando você não usar, quando você não usa o plano, você não tem que pagar 1.800 no mês, você pagou 1.000. Voar de classe executiva com preço de econômica. É isso que as milhas faz. É isso. Você tem o benefício, você usufrui, mas não paga mais por isso. Porque já tá o teto ali que é as milhas. Bem isso aí. E no caso ali que você falou, é porque justamente ninguém usa o plano de saúde todo mês. Raramente vai ter uma pessoa que vai passar em consulta todo mês ou fazer algo extra todo mês, né? Exatamente. E aí eu tenho que educar o cliente, explicar para ele, mostrar por A mais B. Mas é um trabalho muito bonito, porque a pessoa se sente... Tipo, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de consciência de mercado e vai gerar redução de custo e vai gerar mais receita para ela no final do mês, no final do ano. Mas o peru vai ser maior. Perfeito. Vamos encerrar então. Vamos fazer a frase. Eu quero que cada um de vocês deixe uma frase de impacto, assim, uma dica de ouro, tá? Já que o Silvio Santos está animado, eu vou começar pelo Thiago. Mas o pessoal brinca, fala que eu sou o Silvio Santos. Mas vamos lá, falando sério, uma frase de impacto. Olha, reduzir custo é amor. Pode ser mais longa, viu? Pode deixar uma mensagem. Vai você, vou pensando. Sacanagem, né? Jogou para mim. Eu quero deixar, né, para os empresários a mensagem no seguinte sentido. Planejamento, ele não começa, né, na holding. A gente sempre pensa na holding patrimonial, de proteger o próprio patrimônio, mas ela começa no próprio CPF. Por quê? O empresário, ele é o CPF. Qualquer situação que aconteça na empresa vai respingar no responsável. Então, a gente começa a se planejar, né, a se programar no CPF para depois ir para as outras esferas, né? Tanto na questão da assessoria previdenciária, de planejamento das contribuições ou até mesmo evitar passivos futuros aí com seus próprios funcionários. Então, sempre buscar um profissional especializado, ela vai garantir mais redução do que propriamente dito perder dinheiro, né? Então, a gente precisa sim garantir essa diminuição de passivo. Então, prevenir é melhor do que remediar. Top. Bora lá, então. Eu sempre digo que viajar muito é um privilégio. Agora, cuidar disso sozinho é um desperdício de tempo e dinheiro. Eu sou um gestor de viagens e milhas e o meu objetivo é sempre gerar o melhor custo-benefício para o cliente nas viagens que ele faz, utilizando meu conhecimento de cartões, milhas e viagens. Ou seja, você usa o cartão e esse cartão vai te gerar ali umas milhas e essas milhas vai te gerar uma economia financeira. E eu fazendo por você delegando a mim toda a parte de burocrática do processo de viagens, você vai estar economizando tempo. Então esse é o meu objetivo como gestor de viagens e milhas. Posso finalizar direito agora? Por favor, agora vai colar, né?
É lógico, não tá entendendo, agora eu entendi. Olha, 80% das pessoas e empresas estão pagando mais caro do que deveriam nos seus planos de saúde. Não só a questão de pagar mais caro, como elas também podem ter uma redução e uma melhora na rede credenciada ou usufruir de novos planos que estão aparecendo no mercado com novos paradigmas. Então, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, por amor aos seus funcionários, à sua família, revise o seu plano de saúde. E para quem não tem plano de saúde, a gente tem produtos hoje no mercado, gente, chutando aqui por causa do tempo, com o Hospital Santa Catarina, que é o 5º melhor hospital do Brasil, para uma idade de 44 anos, não queria falar a minha idade, falei, por R$340. Entendeu? Então, gente, só não tem hoje plano de saúde quem não quer, praticamente. Top, sensacional. É isso aí, então, né? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Um prazer enorme tê-los aqui. Como eu falo, são sempre pessoas especiais trazendo ótimos conteúdos. E para você que está em casa aí assistindo a gente, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os empresários que você conhece, que com certeza vai ajudá-los. E passe a se inscrever também no nosso canal, que em breve a gente traz mais conteúdo como este. Sensacional. É isso aí, gente. Gratidão aí pela audiência, viu? Que vocês continuem nos assistindo, compartilhando esse conteúdo. É muito útil. Se não for para você, vai ser para alguém. Mas eu tenho certeza que é para você, tá? Então assistam, compartilhem e, por favor, vamos contratar o Estrela, a Jéssica e o Thiago aí para orientar vocês como consultores, né? E o Sidney também, né? E o nosso Sidney também. Aliás, uma salva de palmas para o nosso Sidney maravilhoso. Prazer, o empresário dos empresários, Obrigada. cara, transformando a vida aí de muita gente. Se tiver oportunidade de conhecer o trabalho dele, de estudar com ele, de ir numa palestra, de entrar no CAI, apenas faça. Amém. Valeu, gente.